Que bom dia, senhoras e senhores. Hoje é dia de Libertadores e dia de Libertadores merece um pré-jogo aqui. Eu tenho cortado os pré-jogos porque me cansa muito e eu tenho que me poupar. O trabalho sempre tem preferência, mas Libertadores a gente faz esse esforcinho. O Santos pega nessa terça-feira, 9h30 da noite, o Olímpia do Paraguai. E uma coisa que eu tenho que assumir é que eu não conheço os times sul-americanos tão bem quanto gostaria. Trabalho com automobilismo, cubro o Santos aqui no canal. Se eu fosse estudar até os times sul-americanos, eu não dormia. Tenho esse reconhecimento na minha pessoa, então para fazer um pré-jogo eu preciso chamar gente que entende. E quem entende do Olímpia, tal como entende do Defensa e Justiça, tal como entende do Delfim, é o Caio Nascimento, jornalista, que muito querido por mim, participou dos pré-jogos anteriores da Libertadores, participou aqui também do nosso Eu Vim de Santos Palusa, quando a gente comentou ao vivo a reprise de Santos Penharol na Globo, e hoje comenta com muito conhecimento o time do Olímpia. Vocês me perdoem o barulho de fundo, meu prédio aparentemente está com um terremoto lá embaixo, mas dá para seguir entendendo aqui. Só para contextualizar antes de passar para o Caio, o jogo é 9h30, não tem TV normal, mas tem um novo canal. O que isso significa? Sabe como o Sport TV é um canal fechado e tem o pay-per-view, que é o Premier? A Conmebol inventou, junto ao Band Esportes, que é igual ao Sport TV, um pay-per-view do Band Esportes. Então quem tem Sky e Claro, hoje é de graça, mas depois vai ter que pagar para ter esse canal extra e ver o jogo. Ou seja, eu não vou falar nada, mas vocês nos comentários se ajudam sobre onde ver o jogo por meios não exatamente legais. Vocês me desculpem, eu não posso defender que a gente tenha que pagar mais dinheiro por mais um canal fora dos nossos pacotes. A internet está aí para nos ajudar, nos comentários vocês se ajudam para assistir a partida. Só lembrando também que o Santos tem 6 pontos, afinal de contas ganhou do Delfim e do Defensa, estou olhando aqui a tabelinha do grupo. O Olímpia tem 4, Delfim 1, o Olímpia e o Delfim empataram e o Defensa está zerado. Inclusive, quinta-feira, o Defensa recebe o Delfim. Ou seja, é muito importante a vitória hoje para encerrar o turno com 9 pontos. O empate está longe de ser desastroso, claro que a gente não quer empatar, mas em termos de classificação também seguraria o vice-líder, que é a Olímpia, não seria a pior coisa. A gente que visita o Delfim na próxima rodada, semana que vem, na quinta-feira. Antes de passar para o Caio, o que mais estou esquecendo? Sim, ele vai comentar do que ele faria na escalação do Santos, então vou até deixar essa bola para ele. Mas já vimos prévias que parece que, segundo a Gazeta do Globo Esporte, vamos de Alisson de primeiro volante, Pituca de meia. A única dúvida seria parar o Madison. O Caio comenta isso, aposta que seria uma boa o Madison, pelo estilo de jogo dele e do Olímpia, vocês vão ver. Então, se o Caio fala, eu defendo, por mais que eu goste do Pará. Tá bom, o que o Caio vai falar do Olímpia? Vai falar sobre estilo de jogo, ele vai explicar para vocês o jogo de posição. Vai falar, claro, de Roque Santa Cruz, que ele acha que não vai ser titular, mas é o grande nome em termos de fama do Olímpia. Para quem é mais jovem, talvez vocês não lembrem, mas quem é mais velho, tipo eu, Roque Santa Cruz está aí há 48 anos de carreira, jogou no Bayern 25 anos, seleção paraguaia mais de 200 anos, o homem é famoso lá no Paraguai. Claro, tem o Derlis, então muito cuidado com o amendoês, ele que falou que não vai comemorar se marcar contra o Santos. Ok, tudo bem, sempre gostei do Derlis, nada contra. E ele fala quem é o craque de verdade do time hoje, aí eu já deixo essa surpresa para vocês. Lembrando que o Olímpia tinha o Adebayor, outro jogador que fez sucesso antes da década de 2010, né? Lá no começo da década de 2000, mas ele não jogaria na Vila de qualquer jeito porque foi expulso na rodada anterior, mas na paralisação foi dispensado, encerrou o contrato com o Olímpia, então também de qualquer jeito não está mais no time. O Caio aposta em Madison e fala que escalaria o time sem o Alisson, que não combina com o estilo de jogo do Olímpia. Então eu acho muito importante essa colocação do Caio, que o Cuca escute. Só conferindo minhas anotações, não falta mais nada, então agora vocês têm quem entende mesmo de Olímpia, que é o Caio. Leiam também, se você gosta de ler, eu recomendo que goste de ler, o texto dele mais detalhado. Sempre coloco aqui na descrição do vídeo o texto dele, porque ele manja, ele merece. Apoiem o menino. Certo? Caio, é com você e a vocês. Vejo no pró-jogo. No pró-jogo não, não é pré e pós. No pós-jogo, lá pela meia-noite. Não durmam cedo, a não ser que o Santos perca. Aí eu fico com preguiça, com raiva e deixo para amanhã de manhã. Tá bom? Tchau.
Fala pessoal, tudo bom? Mais uma vez aí, Noronha no seu canal para falar sobre futebol sul-americano. Falei sobre o Delfim, falei sobre o Defensa, chegou a vez de falar sobre o Olímpia, o time mais difícil que o Santos vai enfrentar nessa primeira fase, na fase de grupos na realidade. O maior campeão paraguaio, né? 44 vezes campeão, tricampeão da Libertadores da América, a última vez em 2002, contra o São Caetano, ganhou no Brasil, então é um time extremamente cascudo, um time que tem uma tradição gigantesca, um dos maiores times sul-americanos de todos os tempos, tem uma torcida fanática, torcida que inclusive é amiga da torcida do Santos, né? Faz parte da Hermandad Blanca e Negra, não sei se vocês já ouviram falar, o Noronha provavelmente sabe, talvez ele fale mais sobre isso, mas são quatro times alvinegros sul-americanos, né? Que tem essa irmandade entre si, Santos, Olímpia, Colo-Colo e Once Caldas. No caso, a ligação, né, entre Santos e Olímpia sempre foi histórica, né? Sempre foram times irmãos, de certa forma, como diz o nome desse grupo. O Santos, inclusive, que inaugurou, né, o estádio Manuel Ferreira, estádio onde joga o Olímpia, em 1965, inclusive com o Pelé em campo. Então é um time que eles respeitam muito, é um time que a torcida do Olímpia gosta muito. E na Libertadores 2011, né, quando teve aqueles problemas de enfrentamento entre a torcida do Santos e a torcida do Cerro, a torcida do Olímpia, né, ajudou muito o Santos em segurar os caras lá, dar casa e comida para eles que não puderam voltar pro Brasil, etc. Deu um rolo danado lá. Se vocês procurarem jogar no Google aí, vocês vão saber melhor sobre essa história. Mas então é um time extremamente tradicional, um gigante do futebol sul-americano e que tem essas coincidências com o Santos, né? E falando do Olímpia, né, em campo, esse Olímpia atual ele é muito diferente do Olímpia tradicional, né? Aquele time aguerrido, que joga por uma bola, é um time que que costumava ter um centroavante alto e todo mundo cruzava a bola para ele. O time do Olímpia atual tem um centroavante alto e que geralmente joga uma bola para ele, mas essa não é a jogada principal do Olímpia, né? E no caso de jogador alto, apesar de ser conhecido, não é o principal jogador do Olímpia, é o Roque Santa Cruz, todo mundo conhece, né? Passou pelo Bayern, jogou no Manchester City, rodou a Europa, jogador de 39 anos, famosíssimo no Brasil. Foi bom jogador na época do Bayern, mas depois ele sofreu muito com lesão, né? Teve a carreira dele abreviada na Europa muito por conta disso. É o principal nome histórico, né, se a gente pode falar dessa maneira, do Olímpia, mas do ponto de vista técnico-tático não é mais. O principal nome desse time é justamente Hugo Fernandes, jogador de 22 anos de idade, revelado pelo próprio Olímpia, jogador de meio campo. Porque eu acho ele o principal jogador e o cara que o Santos tem que tomar cuidado nessa fase, nesses dois primeiros jogos, na fase de grupos, né? Primeira coisa, porque o treinador é Daniel Garneiro. Quem é Daniel Garneiro? É um treinador argentino, jovem, é o cara que deu esses últimos 4 títulos pro Olímpia, foi um cara que deu o título pro Guarani, do Paraguai, depois de 6 anos de fila, né, do time do Guarani. É um cara que está acostumado a levantar título, porém ele não é famoso justamente por isso. É um time que joga bonito, todos os times do Garneiro jogam de forma bonita, né, o jogo de posição. O jogo de posição, para quem não sabe, é o estilo de jogo que o Santos fazia com o São Paulo em 2019. É um estilo de jogo em que você preza pela estrutura, né? Um jogo bem estruturado, onde a jogada começa na defesa, sempre com o goleiro, com 3 defensores, sendo 2 zagueiros e um volante que afunda, né? Para auxiliar nessa saída. Um segundo volante que vira primeiro volante, né? E depois você libera os 2 alas para irem por dentro, ou dependendo no caso do Garneiro, ele gosta de mesclar, às vezes por dentro, às vezes por fora para dar amplitude. E sempre com triangulações, né? Triangulações, ou seja, 3 jogadores perto da bola, futebol associativo, né? Trocando passes ali, para gerar superioridade no campo do adversário, ou seja, no campo de ataque do Olímpia ou no campo de defesa de quem está enfrentando o Olímpia. E isso ajuda muito no futebol do Hugo Fernandes, que eu falei. Ele tem apenas 22 anos, mas é um jogador que está acostumado a jogos grandes. Ele joga de meia direita, joga de meio ofensivo, joga segundo volante, é um cara extremamente polivalente, é um cara que é muito bom no 1 contra 1, é um cara que tem visão de jogo e é forte. É difícil derrubar o Guito Fernandes, né? Como a torcida do Olímpia gosta de chamá-lo. Então ele é importante nessas fases do jogo, ele sempre está próximo da bola, ele é muito associativo, ele dá muitos passes, briga muito pela posse de bola. Outros jogadores que vocês devem conhecer do Olímpia, no caso o Rodrigo Rojas, né, e o Richard Ortiz, a dupla de volantes, ambos trintões, né, Richard Ortiz 30 anos, Rodrigo Rojas 32, são jogadores importantes. Tem o Jorge Rojas, que é outro jogador muito tradicional, jogou no Cerro Porteño por muito tempo, é o meia esquerda, às vezes troca de lado com o Guito Fernandes, né? O Guito Fernandes joga na direita, às vezes ele troca e vai para a esquerda e vem o Rodrigo Rojas
para a posição de onde estava o Fernandes. É um time que ainda tem Nicolas Domingo, que foi campeão sul-americano com o Ariel Roland no Independiente, né, contra o Flamengo. É um time que tem Van Torres, que é um meia muito bom, é um cara que também pode jogar de lateral. Tem Brian Orreda, que era para estar enfrentando o Santos pelas cores do Defensa e Justiça, mas foi contratado justamente pelo time paraguaio, porque ele é argentino e paraguaio, né? Filho de pai argentino e mãe paraguaia. Ele optou pela nacionalidade paraguaia e, no caso, defende a seleção paraguaia e foi para defender o Olímpia, que é o time da família. É um jogador de 1 contra 1, um jogador rápido, um jogador difícil. É um jogador que tem um biotipo até parecido com o do Soteldo. É um cara rápido, difícil de ser marcado, geralmente cava muitas faltas, um cara de drible muito rápido. Então é um jogador que provavelmente vai dar trabalho para o Santos também. Não vai ser titular, eu acho, mas é um jogador que sempre entra no segundo tempo para dar aquele salseiro. Falando em esquema tático, isso não é tão importante, tá? Já vou dizendo logo de cara. O 4-4-2 é a base, mas como é um time que joga em jogo de posição, os jogadores eles têm liberdade de movimentação. Muita gente fala que o jogo de posição ele é estruturado e por isso ele é engessado. Isso é mentira. Se você é estruturado, você sabe onde que a bola vai. Então se a bola vai, você vai atrás. E o seu adversário ele tem que te seguir, né, para te marcar. E isso gera espaço. E aí que entra a chave do sucesso do Olímpia. Como eu disse lá no começo, tem o Roque Santa Cruz. Ele é muitas vezes titular, outras nem tanto. Dependendo do adversário, ele nem entra em campo. Por exemplo, contra equipes que têm zagueiros muito fortes, ele joga justamente para servir de pivô, mas geralmente é uma dupla móvel. Geralmente entra Brian Montenegro e Derlis Gonzalez. Não vou falar muito sobre ele, porque vocês já sabem sobre o Derlis, passou pelo Santos. Tem Jorge Recalde, que é um jogador que é muito rápido também. Ele é muito bom no 1 contra 1, chuta muito bem. Geralmente joga Jorge Recalde e Derlis Gonzalez contra equipes em que ele é visitante, porque são jogadores rápidos, de drible e de finalização. Também, no caso, além dele, tem o Brian Montenegro, que o Santos chegou até a cogitar ele, né, numa época aí. É um jogador técnico, porém ele convive muito com lesões. É um cara que nem sempre ele está à disposição do Garneiro, mas quando joga, ele costuma fazer seus gols. Então, 4-4-2, time que joga em jogo de posição, começa lá no goleiro, vão tocando até chegar com maioridade no ataque. É uma equipe que eu acho que vai ser extremamente difícil para o Santos bater, especialmente fora. Ou seja, amanhã, no caso hoje, né? Tô gravando uma segunda-feira, mas o jogo vocês provavelmente vão ver hoje na terça-feira, nessa terça-feira. O time do Olímpia ele joga melhor fora de casa, porque é um time que tem paciência, é um time cuja média de idade é de 30 anos, ou seja, nenhum ali vai ter medo, tá, de jogar contra o Santos. Por mais que o Santos seja grande, o Vila Belmiro seja enorme, tem um peso, lógico, mas são jogadores habituados a decidir campeonato, são jogadores habituados com a Europa, são jogadores habituados com Sul-Americana, né? Futebol sul-americano, não digo só da Sul-Americana, mas no caso Libertadores também. Então, muito difícil, tá? Não é fácil, é um time que sabe jogar bola, sabe aproveitar os espaços, vai muito provavelmente explorar os costados dos laterais do Santos. Se eu fosse o Cuca, iria de Madison, porque vai ter muito choque. O time do Olímpia, além de jogar um futebol muito bonito, é um time muito agressivo, com e sem a bola. Isso é bom e ruim. Bom porque geralmente alguém é expulso, tá, no Olímpia. É um time que perde a cabeça muito fácil, tá? Por mais que seja experiente, perde a cabeça muito fácil, porque é um time que tem jogadores que batem muito. É aquela questão do perde-pressiona, né? A gente viu no Santos, com o São Paulo, muito jogador tomava amarelo, porque perdia a bola, ele tinha que morder o cara e pegar a bola de volta. Dá certo? E quando não dá certo, o cara toma amarelo. E isso acontece muito com o Olímpia também. Então, assim, eles vão, claro, pressionar o portador da bola no Santos. Bola no Alisson, vai ser um Deus nos acuda. Não é um jogo que eu iria de Alisson, por mais que o Alisson seja um jogador forte, mas com a bola no pé, ele dá um trabalho danado pro Santos, não pro adversário. E quanto mais jogador com qualidade no passe, melhor. Porque se você vai enfrentar um time de jogo de posição, você precisa ter jogo de posição. Você precisa ter um time que saiba tratar bem a bola. Porque se a bola chegar no seu pé, você tem que trocar rápido e chegar no ataque. Porque espaço vai gerar. Especialmente se o seu time conseguir recuperar a bola. No caso, o Santos tem bons ladrões de bola, porém vão ser atacados esse tempo todo. Pelas bandas, né, pelas extremas, pelas pontas. Porque é um time que busca amplitude, por mais que jogue com 2 jogadores apenas no ataque. É um time que libera seus alas, né? Afunda um volante, fica com 3 defensores atrás. E os 2 alas vão em direção ao ataque, além dos meio-campistas que sabem trabalhar muito bem a bola. Certo, Noronha? Então, essa é a minha análise.
Acho que vai ficar num 4-4-2 mesmo. Acho que não vai de Roque Santa Cruz nesse primeiro jogo, ou pelo menos no primeiro tempo. Acho que vai começar com Recalde e Delis Gonzalez. É um ataque mais móvel, um ataque finalizador, um ataque que não tem medo, tá? É um ataque que vai sempre morder, no caso, especialmente com o Rodrigo Rojas, Jorge Rojas, no caso também com o Hugo Gonzalez, jogadores que sabem defender, mas sabem atacar na mesma medida. Grande abraço, espero que vocês gostem dessa análise e até a próxima!